Olá, senhora instrutora. Olá, senhor instrutor. Tá chamando todo mundo assim agora, Robson? Claro, todo mundo aqui é instrutor, não é, Camila? Ah, é só você mesmo pra inventar essa história de senhor instrutor, Robson. Mas não é. Ser instrutor é muito bom e está sendo proveitoso participar do programa de capacitação dos entrevistadores do CadÚnico. Eu também fico feliz de ver que os entrevistadores estão aprendendo, sabe? Dá gosto. E foi bom a gente ter se preparado, porque assim as nossas aulas ficam muito mais interessantes. Nossa, nem me fala. Conhecendo bem o material, fica bem mais fácil de passar o conteúdo. E esse conteúdo ele foi preparado pensando nas nossas salas de aula, que tem um público muito diversificado. Pessoas de várias idades, escolaridades, que já não estudam há muito tempo, que já trabalharam, que nunca trabalharam. Eu gosto dessa diversidade. Desse jeito, com diferentes opiniões, a aula fica bem mais dinâmica. É só saber conduzir. Com certeza. É só estar preparado para falar. Prestar atenção no vocabulário, ter a certeza de que todo mundo vai entender tudo. Mas e aí, sua aula hoje, como é que foi? Tudo certo? Ah, foi assim. Como eu estava preparada, correu tudo bem. Eu comecei assim. Primeiro, eu verifiquei a sala e os equipamentos para ver se estava tudo pronto para a aula começar. Coloquei as cadeiras em semicírculo para os entrevistadores poderem participar mais. Como cheguei bem cedo, aproveitei para revisar o plano de aula com as anotações que eu tinha feito antes. Então, eu conferi o computador, as caixas de som e o data show, para ver se estava tudo ok para passar os vídeos e os PowerPoints. Aproveitei também para conferir as dinâmicas de grupo e os exercícios que seriam aplicados durante o dia. E aí, chequei o cronograma e coloquei meu relógio de pulso para controlar o tempo e ter a certeza de que ia cumprir o que eu tinha planejado no dia anterior. Olha aí, Camila, mostrando que leu todo o manual do instrutor. Gostei de ver, senhora instrutora. E li o manual do entrevistador inteiro também. Afinal, tenho que conhecer bem os temas que eu vou ensinar. Tá certíssima, Camila, eu também. Aliás, sabe aquela aula de didática que nós tivemos no curso de instrutores? Sei. Pois é, eu estou usando todo o conhecimento no meu dia a dia. Aprendi a falar em público, a conversar com os outros melhor. Esse material é bem interessante mesmo. Muito. E o meu tom de voz? Eu estou prestando mais atenção na minha voz na sala de aula. Para exemplificar um conteúdo, eu mudo o tom de voz. E sabe aquela técnica de olhar para os alunos enquanto fala? Isso ajuda mesmo a fazer com que eles se envolvam mais com a aula. E ainda dá para perceber quando eles têm dúvidas. Pois é, e tem alguns detalhes que se a gente não reparar, a gente acaba fazendo. Como, por exemplo, passar na frente da luz do data show sem querer, ficar de costas enquanto fala, assim a turma não entende nada. Sabe que antes de aprender tudo isso eu ficava meio nervosa quando ia dar aula? Aí, lendo a apostila, eu aprendi aquela técnica de respirar para relaxar e aumentar a concentração. Nossa, agora eu fico muito mais tranquila. Ah, é bom mesmo. A gente ficando mais concentrado é mais fácil de prestar atenção na própria fala. Evita a repetição de palavras, toma cuidado com os gestos, não usar nem de mais, nem de menos. E lembra da linguagem enfática que serve para verificar o entendimento do aluno? É muito bom fazer uma pergunta de reforço após a explicação. Eu sempre uso as perguntas concordam, entenderam, tem dúvidas? Funciona mesmo, você não acha? Ah, funciona assim. Quando você transforma a aula num diálogo, tudo fica mais fácil. Porque você vê e ouvir o aluno é muito importante, tanto para tirar dúvidas quanto para ter certeza de que eles estão entendendo. Eu, vez ou outra, estimulo a participação com atividades voltadas para a reflexão do conteúdo, para ver se eles estão entendendo mesmo. Ah, isso é bom. Eu também gosto de fazer perguntas para a turma toda, para instigar a participação. Deixa a aula mais dinâmica, o tempo passa tranquilo, conforme planejado. Aliás, o que eu gosto nos planos de aula é que eles são muito bem explicados. Tem tudo que a gente precisa ali. É sim, a aula vem toda separada, com direito ao tempo que cada atividade deve durar e tudo mais. Isso é muito bom porque ajuda na organização. Os temas vêm separados com instruções. Se você fizer exatamente como está proposto, não tem erro. A aula flui bem. É só respeitar a sequência de informações, separar os assuntos, para eles entenderem bem cada conteúdo diferente. E claro, tem que conhecer bem o conteúdo para a aula funcionar. Principalmente na hora da exposição oral, que é quando a palavra fica mais com o instrutor. Esse trabalho é muito bom. Eu gosto muito dos exercícios e das atividades em grupo. Fica bem melhor para fixar o conteúdo. E como eles gostam de participar das atividades em grupo e assistir aos vídeos, né? O bom dos vídeos é que ao final nós promovemos um momento de interação, onde o grupo troca opiniões sobre o conteúdo assistido e fica bem melhor para debater o tema. É isso mesmo, essa é a técnica de discussão do vídeo. E a dinâmica de grupo, hein? Adoro fazer. Com certeza, os alunos gostam muito, eles se envolvem bastante. A dinâmica de apresentação que eu fiz foi muito legal. A turma se entrosou muito rápido. Agora todos se conhecem, fica bem mais fácil levar a aula. Ah, isso é importante, porque quando eles vão trabalhar em grupo, existe mais integração. O ambiente fica mais leve. Quando eles vão debater um assunto, a conversa flui melhor entre o grupo. Eles trocam ideias, chega a uma reflexão bem mais profunda sobre o tema. Hoje tivemos uma dinâmica que foi assim. Primeiro, separei a turma em grupos de até 5 pessoas.
Dei para cada grupo um tópico para eles discutirem por 5 minutos. Enquanto eles conversavam entre si, eu circulei pela sala e instiguei a discussão com algumas perguntas interessantes e estimulei a participação deles. No final, abrimos o debate para toda a turma e um representante de cada grupo veio apresentar na frente uma síntese do assunto sobre o qual eles falaram. Eu ainda ajudei os participantes a esclarecer as explicações com alguns comentários. Isso é legal, porque a turma aprendeu o conteúdo interagindo com os colegas. Outra atividade em grupo fundamental é a dinâmica vitalizadora. Acorda todo mundo que vem com sono depois do almoço. É bom mesmo. Fica todo mundo mais disposto e esperto para a aula. Sabe outra dinâmica boa para introduzir um assunto novo? É a tempestade de ideias. Quando a gente pega um tema e pede para algumas pessoas falarem o que sabem sobre ele. Quando eles vão falando, eu anoto no flipchart palavras-chave que vão surgindo. É legal, porque às vezes aparecem umas associações que você nem imagina. Depois, eu comento as associações, ordeno as ideias e formulo conclusões. Camila, o processamento de todas as dinâmicas é essencial para que as técnicas atinjam seus objetivos. Eu também acho a tempestade de ideias muito importante, porque todo mundo acaba participando. Agora, sabe qual a técnica que eu acho mais importante? A dramatização. É verdade. Com ela podemos perceber se os alunos aprenderam o que ensinamos durante todo o curso. É o fechamento da semana. Com essa técnica, os alunos simulam situações de entrevistas de cadastramento. Cada um faz um personagem. É útil porque ajuda a visualizar como vai ser o seu dia a dia. Eu já aviso logo que eles não são atores e não precisam se preocupar. Podem improvisar bastante para eles ficarem mais livres. Então eu passo as regras para os grupos simularem uma situação de entrevista do CadÚnico. No final de todas as dramatizações, eu discuto com a turma o que foi desenvolvido. Assim, eles vivenciam o conteúdo de uma forma prática. Essas técnicas são ótimas mesmo. E além das técnicas, é preciso conhecer os recursos didáticos que temos para trabalhar. Sem dúvida, eles são essenciais no processo de ensino-aprendizagem. Nossos materiais didáticos são o Manual do Entrevistador, onde estão todas as informações necessárias para o entrevistador, todos os conceitos e procedimentos de como preencher o formulário de cadastramento. Nós, instrutores, também temos que aprofundar nosso conhecimento sobre esse material, para poder ensinar corretamente aos entrevistadores. O Manual do Instrutor, que tem os roteiros de todas as aulas. Os formulários de cadastramento que os entrevistadores usam para anotar os dados. Tem as apresentações em PowerPoint, que são usadas durante as aulas. Elas são importantes para apoiar a explicação, mas o instrutor deve ir além e desenvolver mais o conteúdo escrito. Para fazer bons comentários, eu estudo os slides antes de sair de casa. E tem os vídeos de capacitação, que complementam e ilustram os assuntos. E o quadro e o flipchart, que servem para escrever e destacar informações. Tem também a autoinstrução, que é um instrumento que auxilia na preparação dos entrevistadores antes do curso. E o teste inicial, que serve para avaliar o conhecimento que o aluno adquiriu com a autoinstrução. Não esquece do caderno de exercícios, que é um conjunto de exercícios de fixação. A autoinstrução, o teste inicial e o caderno de exercícios estão todos juntos no caderno de atividades. Isso facilita a vida do aluno, né? E ainda tem o teste final, que avalia se o aluno está capacitado para desempenhar o seu trabalho. E que corrigimos com o gabarito do teste final, que os instrutores recebem no manual do instrutor. E por último, os formulários de avaliação da capacitação, que avaliam o rendimento e a forma como tudo ocorreu. Bom, chega de conversa. Vambora, senhora instrutora. Vamos sim. Vamos descansar, porque semana que vem teremos outra turma de entrevistadores. Opa, quase esqueci o manual. É sempre bom estar com ele para consultar o conteúdo.